Você sabia que quem investe no mercado americano pode perder até 40% do patrimônio para o governo dos Estados Unidos? Pois é, esse é o imposto sobre a herança que custa bem caro, fala a verdade. Aliás, isso sem contar os 30% cobrados direto na fonte assim que você recebe os dividendos. Só que agora surgiu uma alternativa que até pouco tempo atrás era usada só por milionários e também por investidores muito avançados. E a novidade é que ela acabou de chegar aqui no Brasil. Eu tô falando dos ETFs irlandeses. Nesse vídeo eu vou te explicar por que a chegada desses ETFs é tão importante para os investidores brasileiros e também como funcionam e principalmente se eles valem mesmo a pena ou não. Fica aí. Fala, meu amigo dinheirudo! Um dia desses eu comentei essa notícia aqui lá no Jornal do Investidor, lembra lá, né, Brunão? É verdade. Sobre a chegada dos ETFs irlandeses no mercado brasileiro e muita gente pediu para eu voltar falando sobre esses ETFs, porque é uma novidade de fato muito legal, né? A gente escuta a nossa audiência. Isso aí, você manda no canal. Esses ETFs são conhecidos como UCITS. ETFs, olha só. Já que eu explico para você o significado desse palavrão aí. A chegada desse investimento aqui no Brasil não é uma coisa pequena, tá? O que a gente tinha antes eram os ETFs da nossa bolsa, claro, né? E também os ETFs das bolsas americanas, que você pode negociar em algumas contas internacionais que já existem há um bom tempo aqui no Brasil. Investir em ETFs e também outros ativos do mercado americano é muito bom, porque assim você desvincula aquele dinheiro seu, da sua família, do seu patrimônio, da economia brasileira. Você converte a sua grana em dólar e você expõe ela a grandes empresas do mercado americano. Mas existe uma pedra no sapato desse investimento. Sempre tem, né? Pois é, assim como o leão brasileiro, o leão americano também é esfomeado pra caramba, principalmente com estrangeiros. Quando você recebe os dividendos, o governo americano já te dá uma baita de uma mordida de 30%. Pois é, aqui é isento, mas também a empresa já pagou todos os impostos possíveis e imaginários antes disso, né? Pois é, né? Praticamente 1/3 do seu lucro investindo lá fora vai pro governo de lá. Claro, nem por isso a gente deixa de investir, só que o jogo começa a mudar quando surgem investimentos de outros países desenvolvidos que cobram bem menos imposto. E é justamente o caso dos ETFs irlandeses, pô. Não, é bom que dá uma descentralizada também desse negócio só Estados Unidos, Brasil, o investimento lá fora tem outros lugares também. Perfeitamente. O interessante é que esses ETFs já são super populares lá na Europa. Na verdade, a Irlanda é o maior centro de registro de ETFs do continente. Você sabia, Bruno? Não sabia, não. É lá que estão registrados 73% dos ETFs europeus. São 1,4 trilhão de euros em ativos sob a administração irlandesa. Em segundo lugar está Luxemburgo, mas muito atrás da Irlanda, com apenas 18%. Mas por que será que isso faz tanta diferença para o seu bolso? É sobre isso que a gente vai falar agora. Você vai entender direitinho a diferença entre investir em ETFs americanos e irlandeses. Depois do seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal também, claro, né? Pelo amor de Deus, alguma coisa, né? Faz tempo que a gente não pede. É verdade. Um ponto que é importante a gente ter em mente é que quando a gente fala de investir no exterior, como o Bruno falou, o mundo é muito maior do que os Estados Unidos. A questão é que os ativos americanos são mais acessíveis, no sentido que eles também estão disponíveis em várias plataformas. No caso dos ETFs irlandeses, pelo menos por enquanto, só estão disponíveis na Avenue. Mas fica vendo, ó, logo logo outras corretoras vão começar a disponibilizar esses ativos também. Outra característica positiva dos ETFs americanos é que muitos deles replicam índices importantes de empresas de nível global. Mas o interessante é que entre os ETFs irlandeses, tem também vários que replicam os mesmos índices que você já conhece, que são do mercado americano. E tem muitos outros também, fica aí que eu vou te dar alguns exemplos de ETFs irlandeses. Mas tem algumas diferenças importantes aqui para você saber, tá? Entre os ETFs americanos e irlandeses. Se você é brasileiro e você investe nos americanos, todo dividendo que você recebe sofre uma retenção de 30% direto na fonte. Aqui no Brasil, os ETFs são raros aqueles que pagam dividendos, né? São bem novos, inclusive, os ETFs que começaram a pagar dividendos. Em quase todos os outros, os proventos são reinvestidos no próprio fundo. Mas no mercado americano, essa é a regra: distribuir e tributar. A cada 100 dólares que você recebe de dividendos, só 70 chegam até você. Pancada, né? É triste, mas é a vida.
Parece o Brasil. Parece o Brasil. Só que a gente faz antes, né? E finge que o dividendo é isento. Umas 3 vezes antes. Né? Pois é. E essa diferença ao longo do tempo pesa demais da conta nos seus investimentos. E não é só isso, né? Existe ainda um risco que quase ninguém comenta. O US State Tax. Esse é o imposto sucessório americano que pode morder de 18% a 40% do seu patrimônio que você tem em ativos nos Estados Unidos. É mole? Isso afeta qualquer investidor estrangeiro e, claro, inclusive os brasileiros, sobretudo nos tempos atuais, né, Bruno? A gente não ia ter isenção de nada. Nada. Ou seja, além de pagar caro em impostos sobre os dividendos, existe também a chance de perder quase metade do seu patrimônio num processo de herança. Ou seja, você paga em vida e paga na morte também. E não é pouca coisa, é um detalhe que pode custar muito caro para a família do investidor. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não deve investir em ativos americanos, muito pelo contrário, eu mesmo tenho uma parte boa do meu patrimônio investida por lá e vou continuar investindo. A questão é que agora dá para você aumentar a diversificação e deixar uma parte do seu patrimônio em investimentos que não estejam sujeitos a tantos impostos, saca? E para isso você pode considerar sim, é aqui que entra o ponto-chave do nosso vídeo, investir nos ETFs irlandeses, que também são conhecidos, eu falei a sigla, né, UCITS. Eles obedecem uma regulamentação europeia super rígida chamada, adivinha? UCITS. Olha. Agora eu vou gastar meu FISC, ó. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? É um conjunto de regras que garantem um alto padrão de proteção, diversificação, liquidez e transparência para nós, os investidores. Para quem investe aqui do Brasil, uma vantagem é a retenção de apenas 15% sobre os dividendos, em vez dos 30% cobrados lá nos Estados Unidos. Tudo bem, o ideal seria não cobrar imposto nenhum, né? Mas o jeito é trabalhar com aquilo que a gente tem, né? O famoso melhor que nada. Né? É 100% de diferença, né, mano? Vai lá. 15% em vez de 30%, você imagina como isso já melhora muito os seus retornos. Sem contar que esses ETFs não estão sujeitos ao imposto sucessório, olha só. Assim a sua família não corre o risco de perder quase metade do patrimônio em caso de uma herança. E tem mais que muitos desses ETFs são da categoria Accumulating. Diga aí, Brunão, o que é isso? Não sei, parece a música Single Lady lá, né? É isso não? Vem na minha cabeça. Não, é acumulação, né? Ah, bom. Accumulating. Significa que em vez de distribuir os dividendos, eles reinvestem automaticamente dentro do próprio fundo. O resultado é que os juros compostos vão trabalhar por você sem você ter que se preocupar em reinvestir manualmente, nem também para você sair por aí gastando seus dividendos com bobeira, né? Isso aí é bem chato, porque você esquece lá, cai o dividendo, fica lá parado e você tem que reinvestir, né? Perfeitamente. E principalmente na fase de acúmulo, né, Brunão? De acúmulo de patrimônio, né? É isso que você deve fazer, deixar o bolo crescer lá no forno sem ficar beliscando uma lasca dele o tempo todo. Tá bom, mas quais que são esses ETFs na prática? Vou comentar sobre alguns mais conhecidos, mas não é recomendação, tá? Eu não posso dar recomendações publicamente, né? A minha certificação só me permite recomendar individualmente de acordo com os seus objetivos. Eu vou trazer exemplos para ficar mais claro para você ver como é que são esses ETFs. Um deles é o VUA, que é gerido pela Vanguard e replica o famoso índice S&P 500. Olha que loucura, né? Você está no ETF da Irlanda, investindo nas principais empresas, nas 500 empresas mais importantes das bolsas americanas. Seria o equivalente ao IVV, ao SPY, ao VOO lá nos Estados Unidos. Mas antes de comentar o gráfico da valorização, olha o destaque aqui que o Google está mostrando pra gente. Embaixo do nome está escrito LON VUA. Tá vendo? Esse LON é o quê? A Bolsa de Londres. É isso mesmo. É um ETF domiciliado na Irlanda, seguindo as regras de tributação de lá, mas é negociado no país vizinho, na Inglaterra. Agora, olha que legal o gráfico. Em um ano, a valorização foi de 18%. Nos últimos 5 anos, quase 104%. Então, um detalhe muito legal que é o seguinte, ó, a Vanguard também tem ETFs listados lá nos Estados Unidos e eles têm um ETF que está listado nos States e que também replica o S&P 500, estou falando do famoso VOO. Em um ano, a valorização do VOO foi de 17% e em 5, 89%. Ou seja, como é que explica? Duvido que você explica para nós, não. Por que os dois refletem o mesmo índice e o ETF irlandês rendeu mais? Não tem ideia. Alguns motivos, não é um só não, ó. O VOO dos Estados Unidos é um distribuidor de dividendos. Já o VUA irlandês é um acumulador de dividendos.
Então ele reinveste. E tem mais, ó, o voo é cotado em dólares, enquanto o voa é cotado em euros ou em libras esterlinas, dependendo da bolsa. Ou seja, mesmo que os dois repliquem o mesmo índice, o S&P 500, se você medir o retorno em moedas diferentes, a variação do câmbio dólar para euro ou dólar para libras vai afetar diretamente o resultado. Isso sem contar o imposto reduzido, né? Existe um tratado fiscal entre Irlanda e Estados Unidos que reduz a 15% a retenção de impostos sobre os dividendos. E um detalhe importante, ó, o ETF irlandês não está comprando cotas do ETF americano, não, Bruno. Não. Ele está adquirindo diretamente as ações, visando replicar o índice americano. Um detalhe interessante é a taxa de administração do VUA, 0,07%. Outro ETF irlandês bem famoso é o SXR8 da iShares, que é o maior ETF que replica o S&P. Outro interessante também é o SPYI, que acompanha o índice MSCI All Country World. Não confundir com o SPY, tá? Que não tem o I no final, que é americano. Nesse índice All Country World entram empresas grandes, médias e pequenas de 23 países desenvolvidos e 24 emergentes como a gente. Outro exemplo para você, ó, receba. Nos Estados Unidos tem o QQQ. Já ouviu falar desse, Bruno? QQQ, a gente falou aqui uma vez. Investe nas maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. É onde moram gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet. Por isso que o índice é bem puxado para tecnologia. Na Irlanda, a gente tem o equivalente, o EQQQ, que custa um cadiquinho mais, 0,3 contra 0,2% do irmão americano. Mas como tem essa vantagem tributária super grande, né, a favor dos ETFs irlandeses, esse custo vale muito a pena. É mais ou menos como investir nos Estados Unidos, só que usando a Irlanda de Exatamente ponte, né? isso, exatamente isso. Como se fosse uma offshore no fim do dia, né? Só que são coisas totalmente diferentes. Eu separei esses exemplos para você poder ver que muitos ETFs irlandeses replicam índices que você já conhece, mas tem a diferença da tributação e também do reinvestimento dos dividendos. Quem pensa no longo prazo pode achar uma boa ideia investir nos ETFs irlandeses, porque o efeito da menor retenção de impostos e também do reinvestimento automático cresce muito ao longo dos anos. Também é interessante para quem quer ganhar mais sem deixar tanto dinheiro na mão do governo. A questão da sucessão patrimonial também é muito importante, né? Nos ETFs irlandeses não tem aquela cobrança absurda de alta que existe nos americanos. E esse investimento não é uma coisa só para milionários, não. Antes parecia coisa de investidor internacional, super sofisticado, mas agora qualquer um pode investir. Só não esquece do seguinte, os ETFs irlandeses são investimentos no exterior e você precisa declarar tudo direitinho no seu imposto de renda, que se você não declarar direito, você pode acabar se enrolando com o leão daqui. E não esquece também do custo de câmbio e da corretagem, tá? Mas se no fim das contas você acha esse negócio muito complexo ou se você não tem tempo para cuidar dos seus investimentos, se você não sabe ainda como investir direito o seu patrimônio, eu posso te ajudar. Ó. Faz o seguinte, entre em contato com a minha consultoria, a Lumen, que é credenciada no Inter, no BTG. A gente atende você, na verdade, em qualquer corretora que você tiver. O link está na descrição. Conta com a gente para montar um portfólio bem legal para você. E conta também, né? Se está pensando em investir em ETFs irlandeses, você curtiu o negócio, deixa aquele comentário, inclusive aquele que o Brunão vai falar para eu saber que você ficou com a gente até o final do vídeo. Conta pra gente o que tem melhor na Irlanda, então. Se são os ETFs ou se é só o YouTube? YouTube? Escreve aqui. Valeu, tudo de bom. Tchau.